A legendagem Rússia inventa ganhos, oculta seus mortos, que ficam nas margens das estradas de Pokrovsk, Kupiansk e outras cidades. E ao mesmo tempo, age como se não houvesse problemas no país. Enquanto todos os dias uma refinaria, um depósito, uma usina termoelétrica ou uma subestação são atingidos, o rublo vale menos, a inflação está alta e o padrão de vida é pior do que antes da guerra. E a operação especial já ultrapassou o objetivo de 3 dias em 1.364 dias. Enquanto a Rússia lamenta mais de 1 milhão de perdas, que farão falta na economia e no país. Do outro lado do mundo, há um presidente cujo ego continua ferido porque ele não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e cujos eleitores e partidos citam isso cada vez mais. Que ele ainda não conseguiu acabar com a guerra que prometeu terminar em 24 horas. E na Ucrânia está Zelensky, que continua tendo que ver como manter seu povo unido, como seus generais, como manter a frente unida e como conseguir recursos para o exército vindos do Ocidente. Enquanto seu país tem a menor taxa de natalidade, enquanto homens e mulheres morrem diariamente na linha de frente e muitos fugiram para o exterior, fazendo falta agora na Ucrânia. Para todos os 3 presidentes, existe um grande objetivo em comum. Todos querem que essa guerra termine o mais rápido possível. Mas em uma guerra não há vencedores. Sempre há apenas 2 perdedores. E a pergunta agora é: quem perde mais aqui? Portanto, como o título já diz, há um novo 28 pontos que os Estados Unidos, sob Witkoff, elaboraram para a Ucrânia. E eu vou mostrar hoje o que há de mais relevante nele. Não se preocupe, vamos passar por tudo. Mas não será um vídeo longo com muita fala. Vamos focar, como sempre, nos pontos mais importantes, sem enrolação, direto ao ponto, como sempre. O plano foi publicado pela Axios e também foi traduzido do russo, em parte exatamente como está aqui. Aqui vemos a concepção ao fundo. Agora pense por um momento de onde provavelmente vem esse conteúdo. Pelo texto e exigências, você perceberá isso depois, de qualquer forma. Witkoff é, no fim das contas, o enviado especial para os assuntos da Rússia, enquanto Kellogg é o responsável pelos assuntos da Ucrânia. Mas Witkoff, no fim das contas, é apenas o porta-voz do Kremlin para Trump. Se ele repete o que o Kremlin quer, ou se Putin e Trump falam diretamente e ele só repete o que pedem, não faz diferença nenhuma. Já houve muitos planos no passado, mas desta vez Trump ameaça Zelensky diretamente e diz que a Ucrânia deve concordar com essas exigências até quinta-feira. Se eles não assinarem, os Estados Unidos vão interromper todos os fornecimentos de armas. E também outras formas de ajuda, como, por exemplo, não repassar mais informações de inteligência das quais a Ucrânia depende. No final das contas, isso significa que ou a Ucrânia perde um parceiro de aliança que já foi importante, ou eles perdem sua dignidade, território e outras coisas, porque cederam à chantagem, e também aceitar as exigências em geral favoráveis à Rússia. Mas falarei mais sobre isso depois. Vamos começar. A Ucrânia é reconhecida como um Estado soberano. Esse ponto podia ter sido retirado. A Rússia reconheceu a soberania da Ucrânia após o colapso da União Soviética e o Memorando de Budapeste, mas desde então violou e negou essa soberania várias vezes. A Rússia, a Ucrânia e a Europa devem assinar um pacto de não agressão em conjunto. E aqui eu repito o que já disse muitas vezes, isso é uma pseudo-garantia. Esse tipo de pacto pode ser revogado antes de um ataque. Um pacto desse tipo eu posso e vou quebrar. E a Rússia também vai quebrar um pacto desse tipo. Ele serve apenas para nos dar uma falsa sensação de paz e tranquilidade, enquanto eles continuam se armando. Um pacto desse tipo, vindo de um país que, na verdade, já assinou o Memorando de Budapeste e se comprometeu a garantir e defender a integridade territorial da Ucrânia. Mas depois, toma a Crimeia e uma década depois, invade para pegar ainda mais. Isso vale menos do que o papel higiênico que eu uso para me limpar. Deve ficar claro que todas as reivindicações territoriais dos últimos 30 anos estão resolvidas sem incluir futuras reivindicações. Ou seja, se alguém tiver novas reivindicações, aparentemente elas estão em ordem. Espera-se que a Rússia não ataque países vizinhos e que a OTAN não se expanda ainda mais.
Saboreie bem isso. A OTAN permanece como está, mas espera-se que a Rússia não ataque países vizinhos. Ali não está escrito obrigado, mas sim espera-se. E você sabe como é isso. Mesmo que estivesse obrigado, não precisa cumprir. Volto a citar o Memorando de Budapeste. Mas ao dizer espera-se, inclui-se esperar que a OTAN não se expanda mais. Mas esse foi um dos argumentos que a Rússia usou para iniciar a invasão. Eles não queriam a expansão da OTAN e agora ambos torcem para que não ocorra. Poderiam ter removido isso, como fizeram com os dois primeiros pontos. A ponte Tris Fascimani per Cleverenter Bayer. Garantias de segurança foram recebidas, mas não é dito quais são. Se, para os Estados Unidos da América, uma garantia confiável é algo como o Memorando de Budapeste, e eu ainda vou insistir nisso hoje, então é absurdo continuar falando sobre isso. A próxima questão é que o exército ucraniano deve ser limitado a 600 mil soldados. Isso equivale a cerca de 250 mil soldados a menos que hoje e metade do efetivo que a Rússia planejava para suas forças armadas. Já vou dar um spoiler agora. Este documento impõe restrições ao tamanho do exército apenas para os ucranianos, não para os russos. E isso favorece a Rússia, que pode manter um grande exército, já que não precisa aceitar nenhuma restrição. Mesmo após o fim da guerra, seguirão se armando e fortalecendo nos últimos anos, assim como eles mesmos anunciaram. Enquanto a Ucrânia terá um exército relativamente pequeno, que seria inferior em caso de um novo ataque, especialmente com garantias de segurança incertas. Eles também não conseguirão mobilizar 600 mil homens sozinhos, realisticamente. Se não pagarmos pelo exército deles, a situação piora. Muitas pessoas estão no exterior, muitas fábricas e grandes partes da indústria estão destruídas ou na zona ocupada. O país vai precisar novamente de trabalhadores e não de 600 mil soldados que mal podem ser pagos do próprio bolso. Quando for preciso reparar os danos no país e retomar o crescimento econômico. No entanto, Kiev também precisará desistir da entrada na OTAN, e não só de forma verbal ou escrita. Isso deve até se tornar parte da Constituição, estabelecendo que o país não irá aderir à OTAN. Isso significa que até agora não haverá uma garantia real de segurança e a Ucrânia terá que manter altos gastos com suas forças armadas, pois, caso contrário, ficará completamente desprotegida. Por outro lado, a OTAN também deve concordar em não aceitar a Ucrânia, nem agora, nem no futuro. A OTAN deve também concordar em não enviar tropas à Ucrânia. Aqui, deseja-se impedir que França e Grã-Bretanha, como já foi sugerido antes, estacionem tropas de paz na linha de contato ucraniana para vigiar a linha de frente ou proteger infraestruturas importantes na Ucrânia. O ponto 9 diz que aviões europeus serão estacionados na Polônia, mas isso não faz sentido, pois aviões poloneses já são europeus e já estão lá. Acho que isso é um erro de tradução. Talvez quisessem dizer aviões da OTAN ou ocidentais. Talvez também queiram que os futuros Rafale ou caças Gripen, que serão entregues à Ucrânia, sejam estacionados na Polônia em vez de na Ucrânia. Isso excluiria os F-16, mas do ponto de vista russo, isso seria aceitável, já que são apenas 2 dúzias, enquanto os Gripen, Mirage e Rafale juntos chegarão a várias centenas, se todos eles realmente chegarem no final. Se caças europeus forem mencionados explicitamente, a interpretação russa óbvia é simples. Isso significa que não haverá jatos americanos na Polônia, mas apenas aviões europeus estacionados na Polônia. E se a Rússia assinar uma formulação que define quem e o que pode ser estacionado aqui e ali, que está na convenção, ou seja, a Convenção da União Europeia, isso afeta os participantes da guerra que estão no flanco de atenção.
Além disso, os Estados Unidos da América devem conceder garantias de segurança à Ucrânia, mas essas garantias podem ser revogadas caso a Ucrânia ataque Moscou ou invada a Rússia. Mas se a Rússia invadir a Ucrânia, haveria uma resposta militar coordenada, que não é especificada em detalhes. As sanções completas também seriam restabelecidas. Além disso, todos os benefícios russos seriam anulados e o reconhecimento do novo território revogado. Vamos falar sobre isso mais tarde. Ah, sim, aliás, essa garantia, como vou chamar agora, os Estados Unidos da América também cobram por ela, mas veremos isso mais adiante. A Ucrânia recebe o direito de aderir à União Europeia e, durante a análise do pedido, obtém um acesso limitado ao mercado. Isso é, claro, muito interessante, já que o conteúdo do acordo vem mais ou menos da Rússia e a Ucrânia precisa assinar por isso. E os Estados Unidos da América também. Sentam-se à mesa, mas pelo que sei, a União Europeia não pôde opinar nisso, o que basicamente a força a garantir à Ucrânia o acesso ao mercado. Um poderoso pacote para a reconstrução da Ucrânia também deve ser criado, no qual os Estados Unidos da América ajudarão a melhorar, reconstruir e operar os gasodutos na Ucrânia. Da mesma forma, a criação de um fundo de investimentos para o desenvolvimento de setores industriais de rápido crescimento, centros de dados e inteligência artificial, a reconstrução das áreas destruídas pela guerra e a modernização das cidades e áreas residenciais, além do incentivo à extração de minerais naturais. E, além disso, o Banco Mundial também deve criar um pacote de financiamento para acelerar os esforços. Classifico isso igual ao início. Primeiro, é bom que já estejam pensando no futuro, em como será financiada a reconstrução. O próximo ponto diz que a Rússia será reintegrada à economia mundial e que as sanções serão gradualmente reduzidas e, por fim, encerradas. A Rússia fará um acordo com os Estados Unidos da América para promover inteligência artificial e centros de dados similar ao Fundo de Investimento Ucraniano, assim como a extração de terras raras no Ártico. Além disso, a Rússia deve ser convidada de novo ao G8. O que entendemos até agora? Os Estados Unidos da América e a Rússia querem melhorar suas relações e, acima de tudo, agora estão se vinculando por meio de muitos acordos. E se a Rússia atacasse a Ucrânia novamente, seria menos do interesse dos Estados Unidos da América tomar alguma atitude contra um bom parceiro econômico, com quem agora compartilham muitas tecnologias e construíram juntos vários setores produtivos. A Ucrânia não consegue acompanhar nem oferecer alternativa. Isso torna as garantias anteriores perigosas ou, no mínimo, enfraquecidas. 100 bilhões de dólares em ativos russos congelados devem financiar pacotes de reconstrução dos Estados Unidos da América na Ucrânia. Os Estados Unidos da América receberão 50% do lucro dessas medidas. A Europa deve adicionar mais 100 bilhões de dólares para aumentar o volume de investimentos. Ativos congelados devem ser investidos separadamente entre Estados Unidos da América e Rússia, evitando dar incentivos à Rússia para outra guerra. Aqui, eles decidem novamente sobre dinheiro na Europa e vindo da Europa, sem que a Europa tenha voz. Rússia e Europa também devem pagar para que os Estados Unidos da América recebam 50% do lucro futuro. A Ucrânia, a Rússia e a Europa não recebem nada, embora os Estados Unidos da América sejam os únicos que não terão perdas financeiras com isso. Os Estados Unidos da América e a Rússia vão trabalhar em um grupo conjunto para tratar das preocupações de segurança e garantir que esses pontos sejam cumpridos em um acordo. A Rússia vai estabelecer por lei uma política de não agressão contra a Ucrânia e a Europa. Isso não tem valor nenhum. Você sabe o motivo. Memorando de Budapeste, os Estados Unidos da América e a Rússia vão prorrogar o Tratado de Não Proliferação e Controle de Armas Nucleares. A Ucrânia se compromete a permanecer um Estado não nuclear. Eles já fizeram isso naquela época, no Memorando de Budapeste. Por isso, deram à Rússia a base para poder atacá-los, já que eles não tinham armas reais para se defender. Portanto, em um novo conflito, não veremos garantias de segurança. A usina nuclear de Zaporizhzhia entrará em operação sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica, e a eletricidade gerada será dividida igualmente entre a Rússia e a Ucrânia, na proporção de 1:1. Isso pode ser visto claramente neste momento, porque atualmente a Rússia também ocupou essa região.
Essa área não é controlada pelos ucranianos, está totalmente ocupada pelos russos. E aí, claro, também se pode dizer que se a Rússia quiser incorporar essa usina, se dissermos que a linha de frente é uma nova linha de contato ali, a Rússia também poderia dizer que ficaria com toda a usina. Essa é uma área muito especial que está localizada em uma região muito boa. Área, isso. Isso mostra que este é um dos poucos pontos onde também, nesse cenário, surge uma vantagem para a Ucrânia. Ambos os países devem manter programas escolares que promovam tolerância, diversidade cultural e combate ao racismo. A Crimeia, Luhansk e Donetsk são atribuídas ao Estado russo e também reconhecidas. Kherson e Zaporizhia vão congelar na linha de contato e formar ali uma nova fronteira, que então também será reconhecida como território estatal pelo lado russo. Todas as outras reivindicações territoriais serão abandonadas pela Rússia e as forças armadas ucranianas deverão se retirar das áreas atualmente sob seu controle, mas que estão dentro das regiões reivindicadas, para que a Rússia possa obter controle total sobre Donetsk e Luhansk. Entretanto, isso será uma zona de amortecimento desmilitarizada, mas ainda território russo. Isso é algo muito crítico, mas vou voltar a esse ponto no final. Após as mudanças territoriais, russos e ucranianos prometem não alterar mais os acordos. O Dnipro segue disponível para navegação e o acesso ao Mar Negro continua aberto, facilitando o transporte de mercadorias ucranianas. Além disso, um comitê humanitário deve ser criado para esclarecer questões como o destino dos prisioneiros de guerra e dos corpos dos mortos. O objetivo é fazer uma troca completa e resolver a situação dos sequestradores, pessoas e crianças, que em parte foram levadas à força pela Rússia. A Ucrânia deverá então ter 100 dias para realizar eleições. Isso é impossível, pois nessa transição é preciso reestruturar o exército e construir fortificações fortes. Se perdermos essas áreas, não restará mais nada. E é por isso que é preciso construir uma linha de defesa direta na fronteira dos novos territórios. Porque ao abandonar os territórios atuais, eles também perdem a fortaleza no leste, que é extremamente valiosa para a Rússia. Isso levaria anos para conquistar. Se escolhessem novamente, seria preciso encerrar o estado de emergência. Isso também significa que os cidadãos não estariam mais ligados ao exército e poderiam sair do país novamente. Quem vai construir essas novas linhas de defesa no exército? Ninguém. Todos os partidos recebem anistia pelos atos na guerra e prometem não reivindicar ou reclamar futuramente. O que significa que todos os crimes de guerra, não importa o quão cruéis tenham sido do lado russo, serão varridos para debaixo do tapete. E eles vão sair impunes disso? E esse assunto estaria então encerrado. Ponto 27. O acordo é juridicamente vinculativo. O Conselho Mundial da Paz, liderado por Trump, supervisionará a implementação e aplicará sanções em caso de violações. Ponto 28, último ponto. Berliner 2020. Quando houver acordo entre as partes, um cessar-fogo imediato começará para cumprir os termos. Esse talvez seja um dos poucos pontos sensatos nessa proposta. Então, no que temos agora, resumidamente, há várias vantagens para Estados Unidos da América e Rússia e desvantagens para a Ucrânia e Europa. E precisamos pensar exatamente em uma coisa. Se os Estados Unidos da América saíssem de cena, pouco mudaria no fornecimento de armas, pois quase tudo entregue no governo Trump veio dos dois. Agora estou me referindo apenas ao fornecimento de armas, e não a mais do que isso, porque a falta de informações de inteligência continua sendo muito dolorosa. Por outro lado, a Rússia ainda levaria anos para conquistar esse pequeno território aqui, que os ucranianos perderiam por meio do tratado. Então, as chances não são ruins de que a Rússia não necessariamente sairia em pior situação com uma guerra mais longa e prolongada. Então, minha recomendação seria retirar vários pontos do tratado, obter garantias reais ou rejeitá-lo, pois, como eu disse, não é coincidência que esse tratado apareça agora com essas condições. E com isso, agradeço como sempre por ouvirem. Um agradecimento especial a todos os membros do canal, à equipe Algo e ao Tenente Coronel Reneke. Até o próximo vídeo ARD Text.